Você já se perguntou quantas vezes deixou seus sonhos para depois? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque você duvidou de si mesmo? Hoje, quero te convidar para uma jornada que pode transformar a sua vida. Uma jornada de fé, coragem, ação e prosperidade. Uma jornada que começa dentro da sua própria mente. Neste vídeo, vamos explorar como acreditar antes de ver pode mudar tudo. Como a força da mente, o propósito definido e a fé inabalável podem abrir portas que você nem imaginava existir. Prepare-se para se emocionar, refletir e despertar o poder que já existe dentro de você. Antes de começarmos, faça algo importante. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Deixe o seu like se estiver pronto para agir e comente abaixo qual é o seu maior sonho. Quero saber qual chama você está disposto a acender hoje. Lembre-se, cada segundo conta, cada escolha importa, e dentro de você já existe a força para conquistar o impossível. Então, respire fundo, abra seu coração e venha comigo nessa jornada de transformação. Maria sempre se perguntava por que seus sonhos pareciam tão distantes. Quantas vezes ela desistiu antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades escaparam por medo ou dúvida? Napoleon Hill, em sua sabedoria atemporal, nos lembra: o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode conquistar. Ela começou a perceber que a fé não era apenas uma palavra bonita. Era uma força invisível, silenciosa, que transformava pensamentos em realidade. Cada pensamento positivo que nutria em sua mente era como uma semente plantada em solo fértil. E assim, como uma semente precisa de água e luz para crescer, a fé precisava ser alimentada com ação e persistência. Enquanto caminhava pela rua naquela manhã, olhando as pessoas apressadas ao redor, uma pergunta ecoou em sua mente. E se hoje eu decidisse acreditar no impossível? A simples ideia trouxe um calor ao seu coração, uma sensação de que algo novo podia começar ali mesmo. Ela se olhou no espelho e falou para si mesma, firme e decidida: eu acredito no meu poder. Eu sou capaz de transformar minha vida. Nada pode me deter. E naquele instante, Maria sentiu que algo dentro dela despertava. Uma coragem que não sabia que possuía começou a pulsar com força. Ela entendeu que a fé não era passiva, era uma força ativa, uma decisão diária de acreditar, mesmo quando nada ao redor parecia indicar que seria possível. A jornada de Maria estava apenas começando, mas a primeira lição já estava clara. Acreditar antes de ver não é um risco, é a chave para abrir portas que a mente comum sequer percebe. E assim, com o coração cheio de determinação, ela deu o primeiro passo rumo ao impossível. Após sentir o despertar da fé, Maria percebeu algo essencial. Acreditar sozinho não seria suficiente. Sonhar sem agir era como olhar para o horizonte e esperar que ele viesse até ela. Napoleon Hill sempre enfatizou: ação é a verdadeira medida da fé. A fé sem ação é apenas ilusão. Naquela tarde, Maria se sentou à sua mesa, lápis na mão, papel em branco à sua frente, e sentiu o peso da procrastinação tentando dominá-la. Quantas vezes havia planejado, esboçado ideias, mas sempre adiava o primeiro passo, esperando o momento certo. Agora, porém, ela sabia que o momento certo era agora. Cada instante de hesitação era um obstáculo a mais entre ela e sua vida de abundância e propósito. Ela fechou os olhos e fez a si mesma perguntas que cortavam fundo. Você está esperando o momento perfeito ou vai criá-lo agora? Está vivendo ou apenas assistindo sua vida passar? Essas perguntas ecoavam como trovões dentro de sua mente. Sentiu um frio na barriga, mas também uma energia poderosa que a impulsionava para a frente. Com determinação, ela escreveu uma lista de pequenas ações que poderia tomar naquele mesmo dia. Nada grandioso, mas passos consistentes.
enviar um e-mail importante que adiava há semanas, pesquisar oportunidades de aprendizado, organizar seu espaço de trabalho para que refletisse sua nova mentalidade de abundância. Cada ação, por menor que fosse, era um tijolo na construção do seu futuro. Enquanto caminhava pelo parque depois de suas tarefas, Maria refletiu sobre a força que surge quando a mente se alia à ação. Ela percebeu que muitos desistem porque esperam sinais externos, mas o verdadeiro sinal vem de dentro. É o impulso interior que não pode ser ignorado. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas desejo sem movimento não cria nada. É a ação que transforma desejo em realidade concreta. Então, ela se olhou novamente no espelho e declarou com firmeza: eu ajo com coragem. Cada passo me aproxima do meu objetivo. O mundo conspira a meu favor. Naquele momento, Maria entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. A ação imediata não é apenas um hábito, é uma forma de respeito por si mesmo, uma demonstração de fé prática. Cada passo dado, cada decisão tomada com coragem, alimentava a chama interior que a guiaria pelo caminho da realização. O que antes parecia impossível começava a se tornar tangível. Ela percebeu que não era sobre sorte, sobre esperar oportunidades ou aprovações externas. Era sobre assumir o controle, mover-se com intenção e acreditar que cada pequena ação carregava o poder de transformar sua vida por completo. E assim, Maria caminhou em direção ao seu futuro, sentindo a energia da ação e da fé a impulsionarem. Sabia que a estrada seria longa, mas também sabia que o verdadeiro poder residia nela mesma, em sua mente, em sua coragem e na força de suas decisões. Alguns dias se passaram desde que Maria decidiu agir. A fé e a ação estavam agora entrelaçadas, como raízes firmes sustentando uma árvore prestes a florescer. Mas Maria percebeu que a jornada não se trata apenas de passos externos. É uma viagem para dentro de si mesma. Uma manhã, ela se aproximou do espelho com um misto de curiosidade e temor. Quem era aquela mulher refletida ali? Quantas vezes ela havia se menosprezado, criticado cada decisão, cada sonho, cada erro? Quantas vezes permitiu que o medo e a dúvida dominassem sua própria mente? Napoleon Hill dizia: aquele que domina a si mesmo domina o mundo ao seu redor. Maria entendeu naquele instante que o espelho não mostrava apenas seu rosto, mas a força e as limitações que carregava internamente. Ela percebeu que, para conquistar o mundo, precisava primeiro conquistar a si mesma. Ela respirou fundo e começou a se falar com sinceridade e compaixão. Eu me aceito e me fortaleço. Meu espírito é mais forte que qualquer desafio. Eu mereço o sucesso. Cada palavra parecia ecoar dentro de seu coração, despertando algo que estava adormecido há anos. Lembrou-se de momentos em que se sentiu pequena, quando duvidou de sua capacidade, quando acreditou que os outros eram mais merecedores de conquistas do que ela. Agora, diante do espelho, compreendeu que nada poderia limitar seu potencial além do que ela mesma permitisse. Maria começou a escrever em um caderno suas reflexões, seus medos e seus sonhos mais ousados. Notou que muitos de seus bloqueios eram apenas histórias que ela contava a si mesma, justificativas para não tentar. Ao expor essas histórias no papel, elas perdiam poder. O espelho da alma revelava não só quem ela era, mas quem ela poderia se tornar. Caminhando sozinha no parque naquela tarde, sentiu novamente a força da solidão. Não era tristeza, mas clareza. A solidão lhe mostrava sua autenticidade, o espaço onde podia se ouvir de verdade, sem distrações ou expectativas externas. Cada passo era uma afirmação silenciosa de coragem e de compromisso consigo mesma. E então Maria se perguntou: você se olha com amor ou com críticas? Está permitindo que a dúvida defina sua vida ou está assumindo o controle da sua própria história? A resposta veio com uma certeza silenciosa.
Ela não precisava da aprovação de ninguém. O que importava era a decisão que tomava naquele instante, a escolha de acreditar no próprio valor e agir de acordo com sua visão de vida. A partir daquele dia, Maria começou a praticar um ritual diário. Olhar-se no espelho, reconhecer seus medos, mas também declarar sua força e seu propósito. A cada manhã, repetia suas palavras de poder, lembrando-se de que sua mente e sua fé eram armas mais poderosas do que qualquer obstáculo externo. E assim, ela deu um passo gigantesco rumo à liberdade interior. Compreender que a verdadeira transformação começa de dentro, que cada sonho exige coragem, autoconhecimento e, acima de tudo, a disposição de enfrentar a própria alma com honestidade e amor. Maria ainda tinha um longo caminho pela frente, mas naquele espelho viu algo que nunca havia percebido antes. A mulher que sempre sonhou em ser já existia, esperando apenas ser reconhecida e cultivada. Maria caminhava pela cidade ao amanhecer, observando o sol surgindo sobre os prédios e refletindo nas poças da calçada. Havia algo no ar daquela manhã que a fez sentir, mais forte do que nunca, a urgência de acreditar. A fé, ela percebeu, não era apenas uma crença passiva. Era uma força ativa, uma chama interna que precisava ser alimentada todos os dias. Quantas vezes na vida ela havia duvidado de si mesma? Quantas portas ela deixara fechadas porque não acreditava que podia atravessá-las? Napoleon Hill dizia: a fé é a visualização e a crença no alcance de desejos invisíveis. Maria entendeu que o invisível só se torna visível quando a fé é verdadeira. Quando cada fibra do corpo e cada pensamento da mente trabalham juntos para sustentar uma certeza interior inabalável. Naquela manhã, ela sentou-se em um banco de praça e fechou os olhos. Respirou fundo, sentindo cada batida do coração como uma lembrança de que estava viva, que podia agir, que ainda podia conquistar tudo aquilo que imaginara. Ela se perguntou: se eu tivesse fé absoluta, o que faria hoje que ainda não fiz? A resposta não veio imediatamente, mas então, como um sopro de clareza, Maria percebeu: tudo que ela tinha adiado por medo, dúvida ou falta de confiança. Aquele era o momento de agir, mesmo que o mundo parecesse hostil, mesmo que ninguém acreditasse com ela. A fé inabalável não espera aplausos, ela não depende de aprovação. Ela nasce de dentro e cresce com cada passo de coragem. Maria abriu seu caderno e começou a escrever, não apenas listas de tarefas, mas declarações de fé, convicções que fortaleciam seu espírito. Eu confio no plano do universo. Minha fé é inabalável. Tudo que desejo está a caminho. Enquanto escrevia, sentiu lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de alívio. Cada palavra era uma chave que destrancava as correntes do medo, cada frase uma ponte para sua liberdade. Ela percebeu que muitos desistem porque não compreendem que a fé verdadeira exige compromisso. Não apenas pensar positivo, mas manter a certeza, mesmo quando tudo parece impossível. Naquele mesmo dia, Maria decidiu enfrentar um desafio que vinha adiando há meses, enviar uma proposta ousada para um projeto que poderia transformar sua carreira. O medo tentou dominá-la, mas ela se lembrou de uma lição de Hill. A falta de fé é o maior obstáculo entre você e o seu desejo. Com mãos trêmulas, apertou o botão de enviar. E ao fazer isso, sentiu uma força invisível percorrer seu corpo. Era a fé, manifestando-se em ação, transformando seu medo em coragem, sua dúvida em determinação. Ela sabia que o resultado ainda não estava garantido, mas a vitória já começava dentro dela. O simples ato de acreditar com coragem era, por si só, uma conquista. Maria começou a perceber sinais sutis ao longo das semanas seguintes. Oportunidades inesperadas surgindo, pessoas oferecendo ajuda sem motivo aparente, portas que antes pareciam trancadas se abrindo sozinhas.
Ela entendeu que a fé não era mágica, era energia alinhada, pensamentos e ações trabalhando juntos em harmonia com o universo. Naquele processo, Maria também enfrentou momentos de dúvida, dias em que nada parecia avançar, noites em que o silêncio pesava e a ansiedade ameaçava dominar. Mas a cada vez que sentia a insegurança, ela voltava ao seu caderno, ao espelho, às palavras de poder que já repetira tantas vezes. Eu sou capaz, nada pode me deter. O universo está conspirando a meu favor. E, lentamente, algo extraordinário começou a acontecer. Sua fé deixou de ser apenas uma crença mental e se tornou uma força tangível que moldava decisões, atraía pessoas e oportunidades e fortalecia sua coragem diante de cada obstáculo. Maria descobriu que a fé inabalável não é a ausência de medo, mas a escolha consciente de caminhar apesar dele. Ao final do capítulo de sua vida naquele momento, Maria olhou para o horizonte e sorriu, percebendo que estava mais forte do que jamais imaginara. Ela compreendeu que a fé verdadeira transforma não apenas resultados externos, mas também o próprio ser. Cada pensamento, cada ação e cada respiração se tornaram instrumentos para manifestar a vida que ela merecia. E assim, Maria seguia adiante, com a convicção de que a fé inabalável não é apenas um conceito, é o alicerce de todo sucesso duradouro. Cada desafio que surgisse, cada obstáculo, seria enfrentado não com medo, mas com a certeza de que sua mente, seu coração e sua alma já continham o poder de vencer. Depois de semanas cultivando fé e ação, Maria começou a perceber algo que Hill sempre enfatizava. A mente é a força mais poderosa que possuímos. Ela pode ser nossa maior aliada ou o mais cruel dos inimigos. Até então, Maria havia agido com coragem e fé, mas agora precisava aprender a dominar a própria mente. Sentada em sua escrivaninha, olhando para as páginas do caderno que agora transbordava de sonhos, medos e planos, Maria começou a refletir. Quantas vezes a própria mente havia sido seu obstáculo mais rígido? Quantos projetos foram adiados? Quantas ideias abandonadas? Não por falta de talento ou oportunidade, mas porque a dúvida e o medo tomaram conta. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas o desejo sozinho não basta. Ele precisa ser sustentado pela mente firme, disciplinada e direcionada. Maria percebeu que para transformar seus sonhos em realidade, ela precisava treinar sua mente para se tornar um campo fértil, onde apenas pensamentos de poder, confiança e foco pudessem crescer. Ela iniciou o que chamou de treinamento mental diário, visualização detalhada. Todas as manhãs, Maria fechava os olhos e imaginava cada detalhe de seus objetivos. Sentia o cheiro do sucesso, ouvia os sons das conquistas, sentia o peso do prêmio em suas mãos. Hill sempre reforçava que a mente não distingue realidade de imaginação detalhada. Ao sentir o sucesso, a mente começava a criar caminhos para torná-lo tangível. Afirmações poderosas. Maria repetia frases que transformavam pensamentos negativos em positivos. Minha mente é poderosa. Eu comando meus pensamentos. Meu foco gera resultados extraordinários. Cada palavra era como um martelo, quebrando pedras invisíveis que bloqueavam seu caminho. Controle do diálogo interno. Ela começou a observar cada pensamento crítico ou derrotista. Quando a dúvida surgia, ela a reconhecia, mas não permitia que a mensagem negativa se enraizasse. Hill afirmava: o homem que controla seus pensamentos não precisa lutar contra o mundo, porque já é vitorioso dentro de si. Um dia, Maria enfrentou um teste real de sua força mental. Um contratempo inesperado ameaçou um projeto no qual ela vinha trabalhando há meses. Documentos perdidos, prazos apertados e falta de apoio de algumas pessoas próximas a fizeram sentir novamente aquele frio na barriga do medo. Mas, desta vez, ela não cedeu.
Em vez disso, respirou fundo, fechou os olhos e recitou mentalmente suas afirmações de poder. Ela se lembrou de uma lição fundamental de Hill. O fracasso vem quando a mente é dominada pela dúvida e pelo medo. A vitória vem quando a mente permanece firme no propósito, não importa o que aconteça. Maria começou a reorganizar seu projeto com calma, transformando o que parecia desastre em oportunidade. Encontrou soluções criativas, pediu ajuda onde necessário e, passo a passo, reconstruiu tudo. Ao final do dia, não apenas salvou o projeto, como criou algo ainda mais sólido e promissor do que antes. A mente, quando treinada, tinha a capacidade de transformar obstáculos em degraus. Nos dias seguintes, Maria percebeu mudanças profundas. Ela não apenas resolvia problemas com mais facilidade, mas também sentia uma clareza interior que antes não existia. As distrações externas pareciam menores, as opiniões negativas dos outros não a afetavam, e a cada desafio, sua mente se tornava mais disciplinada, mais resiliente, mais poderosa. Ela também começou a notar o efeito da força mental sobre sua energia e saúde emocional. Pensamentos de otimismo, visualizações de sucesso e crença firme na abundância criavam uma sensação de leveza e entusiasmo, algo que Hill descrevia como o poder do magnetismo mental. Pessoas começaram a perceber sua confiança e energia e oportunidades começaram a surgir de onde ela menos esperava. Maria finalmente compreendeu algo essencial. A mente não apenas cria a realidade externa, mas molda a pessoa que a habita. Cada pensamento que ela nutria tinha o poder de transformar não apenas suas circunstâncias, mas também sua identidade. Ela não era mais a mulher que hesitava diante do impossível. Era uma arquiteta da própria vida, capaz de direcionar sua mente com intenção e precisão. Ao final daquele capítulo de sua jornada, Maria olhou para o horizonte com um sorriso silencioso, sentindo que, pela primeira vez, não havia limites internos capazes de detê-la. O mundo exterior ainda poderia apresentar desafios, mas ela sabia que sua mente, agora disciplinada e focada, era sua maior arma. Eu sou a dona da minha mente. Nada pode me desviar do meu propósito. Cada pensamento me aproxima da realização. E com isso, Maria deu mais um passo em sua transformação. Não apenas acreditar e agir, mas dominar sua mente para que cada ação fosse guiada pelo poder da intenção, da fé e da visão clara de um futuro que ela mesma estava criando. A vida, Maria percebeu, não é uma linha reta. Ela é repleta de curvas inesperadas, pedras no caminho e tempestades que testam nossa fé, coragem e determinação. Até então, Maria já havia aprendido a acreditar, agir e dominar sua mente. Mas agora a verdadeira prova surgia, enfrentar obstáculos que pareciam maiores do que ela mesma. Tudo começou numa manhã cinzenta, quando recebeu notícias que ameaçavam desfazer meses de trabalho. Um projeto em que investira todo o seu tempo, energia e recursos estava prestes a ser rejeitado por fatores fora de seu controle. A sensação de impotência bateu forte, trazendo de volta memórias de velhas dúvidas. Por um instante, Maria sentiu o peso da vida sobre seus ombros e o eco de velhas vozes dizendo: "Você não consegue, talvez seja melhor desistir." Mas algo dentro dela já havia mudado. Maria fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou de uma das maiores lições de Napoleon Hill. O fracasso é apenas o trampolim para o sucesso. Cada dificuldade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Ela percebeu que o obstáculo não era um muro intransponível, era uma oportunidade disfarçada, um teste da força que cultivara em sua mente fé e coração. Decidida a não se deixar abater, Maria começou a analisar cada detalhe do problema. Listou os desafios, dividiu-os em pequenas partes e começou a traçar soluções práticas.
Ela percebeu que muitas vezes o medo surge porque a mente enxerga o problema como gigante, quando na realidade ele é apenas uma série de etapas a serem superadas uma de cada vez. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, refletindo sobre o que fazer, Maria se fez perguntas profundas. Vou me curvar diante do obstáculo ou vou me tornar mais forte? Vou permitir que o medo decida minha vida? Ou vou usar cada desafio como trampolim para o crescimento? Cada pergunta era como um choque elétrico, despertando forças que ela não sabia que possuía. Ao longo daquela semana, Maria enfrentou atrasos, críticas e resistência de pessoas próximas, mas não cedeu. A cada dificuldade, ela repetia suas afirmações poderosas. Eu sou resiliente. Cada dificuldade me fortalece. Eu transformo problemas em oportunidades. Em uma noite silenciosa, sentada à luz de uma vela, Maria refletiu sobre o caminho que percorreu até ali. Cada obstáculo que havia enfrentado antes, cada medo que havia superado, tinha sido uma preparação para o que estava diante dela agora. Ela percebeu que a vida não premia aqueles que evitam desafios, mas aqueles que os enfrentam com coragem, fé e criatividade. Maria também descobriu que superar obstáculos não é apenas uma batalha externa, é uma jornada interna. A cada desafio, ela precisava enfrentar não só circunstâncias adversas, mas também suas próprias inseguranças e velhos padrões de pensamento. Hill ensinava: a mente que domina o medo e a dúvida está preparada para conquistar qualquer objetivo. E Maria estava aprendendo exatamente isso. Com paciência e persistência, ela começou a transformar cada revés em aprendizado. Onde outros viam fracasso, Maria via lições, oportunidades e pistas. Cada erro, cada atraso, cada crítica se tornou combustível para sua determinação. Ela percebeu que a verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los, aprender com eles e seguir em frente mais forte do que antes. Em meio a essas dificuldades, Maria também começou a notar algo extraordinário. A vida parecia conspirar a favor daqueles que perseveram. Pessoas inesperadas ofereciam ajuda, soluções criativas surgiam do nada, portas que pareciam fechadas se abriam quando ela se mantinha firme. Hill dizia: o homem que não desiste encontra que o universo lhe oferece apoio invisível. Maria estava vivendo essa realidade. Ao final daquele capítulo de sua jornada, Maria sentiu uma força interior que jamais experimentara. Ela compreendeu que cada obstáculo superado não apenas aproximava-a de seus objetivos, mas a transformava de dentro para fora. Ela não era mais a mesma pessoa que meses antes hesitava diante do impossível. Agora era uma mulher que via nos desafios não ameaças, mas trampolins para seu crescimento, sucesso e realização pessoal. Maria olhou para o horizonte, respirou fundo e disse, com convicção absoluta: eu enfrento qualquer desafio. Nenhuma dificuldade pode me parar. Cada obstáculo é um degrau que me eleva mais perto da vida que mereço. E com isso Maria avançou, cada passo mais confiante, sabendo que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo que conquistamos externamente, mas pelo que nos tornamos enquanto enfrentamos os desafios da vida. Depois de enfrentar obstáculos e fortalecer sua mente, Maria começou a perceber uma verdade ainda mais sutil. O que pensamos, sentimos e acreditamos molda o mundo ao nosso redor. Era a lei da atração em ação. O princípio de que energia semelhante atrai experiências semelhantes. Napoleon Hill afirmava: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. Mas a energia que você emite retorna para você. Maria percebeu que muitas vezes havia atraído situações negativas, não por culpa do destino, mas por causa de seus pensamentos e sentimentos de dúvida e medo.
Cada preocupação, cada crítica interna, cada sentimento de impotência criava uma vibração que atraía ainda mais desafios. Mas agora, com fé inabalável e mente disciplinada, ela podia começar a usar essa mesma lei a seu favor. Naquela manhã, enquanto caminhava pelo parque, Maria observava as árvores balançando suavemente ao vento e refletiu: o que eu estou atraindo hoje com minha energia? Estou cultivando pensamentos que me fortalecem ou que me limitam? Ela percebeu que a mudança não era externa. Começava dentro de si. Ela começou um ritual diário. Cada pensamento negativo era substituído por uma visualização positiva. Cada medo era transformado em ação e cada dúvida era convertida em afirmação de poder. Ela dizia em voz alta, olhando para o céu: eu atraio abundância. O universo me dá exatamente o que eu preciso. Minha vida está em harmonia com meus sonhos. Nos dias seguintes, Maria começou a perceber sinais sutis de mudança. Pessoas com quem se conectava mostravam interesse genuíno em ajudá-la. Oportunidades que pareciam distantes surgiam como coincidências perfeitas. Projetos que estavam emperrados começaram a avançar. Tudo parecia fluido, como se o mundo respondesse à energia que ela emanava. Um dia, durante uma reunião decisiva para um de seus projetos mais importantes, Maria sentiu um momento de pânico. Todas as circunstâncias pareciam desafiadoras e a pressão era enorme. Mas então, ela se lembrou da lição que vinha praticando diariamente. A mente e a energia criam a realidade. Respirou fundo e imaginou o sucesso. Sentiu a vitória em cada célula do corpo e entrou na reunião com confiança inabalável. O resultado foi surpreendente. Não apenas alcançou o que desejava, mas sentiu a sintonia do universo trabalhando a seu favor. Maria percebeu que a lei da atração não era mágica. Era a consequência natural de pensamentos disciplinados, fé, ação consistente e intenção clara. Hill dizia: o homem que domina a lei da atração percebe que ele é um magneto vivo para tudo aquilo que corresponde à sua mente e coração. Maria começou a aplicar essa lei em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, cultivava gratidão e amor. No trabalho, visualizava sucesso e contribuição. Em seus objetivos pessoais, sentia cada conquista como já existente. Cada pensamento positivo, cada emoção elevada, reforçava sua capacidade de criar a realidade que desejava. Mas a prática da lei da atração também trouxe desafios internos. Havia momentos em que pensamentos antigos, hábitos de dúvida e medo tentavam retornar. Nessas horas, Maria se lembrava de Hill. Você atrai aquilo que mais concentra sua mente e sentimentos. E com isso, voltava a focar em suas afirmações, em suas visualizações e na certeza de que o universo estava conspirando a seu favor. Ela percebeu algo extraordinário. A vida que desejava não era apenas fruto de esforço externo, mas do alinhamento completo entre mente, coração e espírito. Cada ação, cada decisão, cada sentimento contribuía para atrair oportunidades, soluções e abundância. Ela compreendeu que sua realidade externa era apenas um reflexo da energia interna que cultivava diariamente. Naquela noite, Maria olhou pela janela, observando as luzes da cidade, e sentiu um profundo sentimento de gratidão. Tudo o que acontecia, tudo o que enfrentava, cada desafio e cada vitória, fazia parte de um plano maior que ela começava a compreender. Sua vida estava se transformando não apenas por esforço, mas pelo poder de sua mente alinhada à fé e à intenção. Ela sussurrou para si mesma: eu sou um ímã para o sucesso, a abundância e a realização. O universo responde à minha energia e me apoia a cada passo. E assim, Maria avançava, consciente de que seus pensamentos e sentimentos tinham poder criativo. Cada desafio era um teste, cada oportunidade uma recompensa, e cada dia uma chance de reforçar a conexão entre sua mente, seu coração
e o mundo ao seu redor. A lei da atração não era teoria, era prática diária, vivida com disciplina, fé e intenção clara. Maria havia chegado a um ponto decisivo. Compreender que a verdadeira transformação não depende apenas de esforço, sorte ou circunstâncias, mas da energia que emanamos, da clareza da visão e da força da mente alinhada à fé. O universo respondia, e ela estava pronta para receber tudo aquilo que merecia e havia conquistado internamente. Depois de semanas de fé, ação e mentalidade disciplinada, Maria começou a perceber que algo ainda faltava: clareza sobre seu verdadeiro propósito. Até então, suas conquistas eram motivadas por desejo, disciplina e fé. Mas Hill sempre enfatizava: a pessoa que tem um propósito definido é invencível. A vida sem propósito é apenas existência. Maria sabia que precisava descobrir não apenas o que queria alcançar, mas por que queria. Numa manhã silenciosa, ela se afastou do barulho da cidade e caminhou até um pequeno jardim. O ar fresco, o canto dos pássaros e o sol filtrado pelas árvores criaram um espaço de reflexão profunda. Maria fechou os olhos e perguntou a si mesma: o que realmente importa para mim? O que faria meu coração vibrar mesmo que ninguém reconhecesse ou recompensasse? As respostas não vieram de imediato, mas à medida que respirava e silenciava sua mente, lembranças começaram a surgir. Momentos em que se sentiu mais viva, mais útil, mais inteira. Percebeu que cada vez que ajudava alguém, compartilhava conhecimento ou criava algo de valor, sentia uma energia que não podia ser ignorada. Esse era o fio invisível de seu propósito, a paixão que dava sentido a tudo o que fazia. Hill dizia: o propósito definido é o ponto de partida de toda realização. A paixão é o combustível que transforma o desejo em ação incessante. Maria compreendeu que não bastava apenas desejar sucesso. Precisava alinhar seus esforços com algo maior que ela mesma, algo que fizesse seu espírito vibrar intensamente. Nos dias seguintes, Maria começou a agir com esse propósito em mente. Cada projeto que assumia, cada decisão que tomava, cada conversa que mantinha, estava conectada a essa visão maior. Ela se sentia viva de uma maneira nova, como se cada célula do corpo estivesse alinhada com sua missão. Mas encontrar propósito e paixão também trouxe desafios inesperados. Muitas vezes, os caminhos mais alinhados com o coração exigiam coragem para romper expectativas externas, abandonar a zona de conforto e enfrentar a opinião alheia. Maria sentiu o peso do julgamento de alguns e o medo do fracasso, mas lembrou-se da lição que Hill sempre ensinava: a coragem nasce do propósito definido e da certeza de que a vida recompensa quem segue sua missão com persistência. Maria também começou a perceber como o propósito alimentava sua paixão diária. Cada manhã era uma oportunidade de se conectar com sua visão mais profunda. Ao escrever, trabalhar ou caminhar sozinha, sentia uma energia vibrante que transformava ações simples em momentos de criação e transformação. Sua vida deixou de ser apenas uma sequência de tarefas. Tornou-se uma obra de arte moldada por intenção, paixão e fé. Ela se perguntou: estou vivendo ou apenas passando pelo tempo? A pergunta provocava um arrepio na espinha, mas também despertava uma clareza interior que não podia ser ignorada. Maria sabia que a resposta exigia ação concreta. Decidir cada dia, alinhar pensamentos, emoções e ações com seu propósito. Ela começou a se levantar mais cedo, dedicar tempo à reflexão, escrever metas inspiradoras e agir com intensidade. Cada passo se tornou um ato de compromisso com sua própria vida. Hill ensinava: a pessoa que segue seu propósito com paixão nunca conhece derrota, apenas experiências e lições. E Maria sentiu isso na prática. Cada dificuldade era agora uma oportunidade de aprofundar sua conexão com a vida que realmente desejava.
Em uma noite serena, Maria sentou-se em frente à janela, observando a cidade iluminada pelas luzes. Ela sentiu gratidão por cada desafio superado, por cada lição aprendida e por cada momento de fé que a trouxe até ali. Mais do que qualquer conquista externa, ela agora tinha clareza interna, um senso de direção que não podia ser tirado por circunstâncias externas. Ela sussurrou para si mesma, com convicção absoluta: eu sou guiada pelo meu propósito. Minha paixão me impulsiona. Cada ação minha tem significado e contribui para a minha vida e para o mundo. E Maria finalmente compreendeu o poder transformador do propósito e da paixão. Quando a mente, o coração e a ação estão alinhados com o que realmente importa, cada dia se torna uma oportunidade de criar, crescer e inspirar. Ela sentiu que estava se tornando a mulher que sempre desejou ser, confiante, resiliente, realizada e profundamente conectada à própria vida. E assim, Maria avançava, com fé, ação, mente disciplinada e agora uma paixão que incendiava cada passo, cada decisão e cada sonho. O futuro não era mais um mistério temido, mas uma tela em branco, pronta para ser preenchida com a força de seu propósito e a intensidade de sua paixão. A vida, Maria percebeu, não é apenas feita de momentos de vitória e reconhecimento. Muitas vezes, a verdadeira transformação acontece quando estamos sozinhos, sem aplausos, sem validação externa, apenas nós mesmos diante do desafio. Napoleon Hill dizia: a solidão é a grande mestra da força interior. Quem aprende a caminhar sozinho nunca será derrotado. Maria começou a notar que, mesmo cercada de pessoas, havia momentos em que precisava se afastar para ouvir a própria voz, sentir o próprio coração e confiar na própria intuição. Caminhar sozinha pelo parque, pelas ruas silenciosas da cidade, ou apenas sentar-se em seu quarto refletindo, tornou-se um ritual de crescimento. A solidão, antes temida, agora se revelava como uma aliada poderosa. Em uma tarde cinzenta, enquanto caminhava por uma avenida pouco movimentada, Maria sentiu uma mistura de medo e liberdade. A sensação de estar só, sem ninguém para validar suas decisões ou confortá-la, poderia ter sido paralisante. Mas agora, com cada passo, ela sentia força. Cada respiração era um lembrete. Eu posso confiar em mim mesma. Eu sou suficiente. Ela se lembrou de todos os momentos em que havia buscado respostas fora de si. Conselhos de amigos, aprovação de colegas, reconhecimento de chefes. Nada disso poderia substituir a clareza e o poder que surgem quando confiamos inteiramente em nós mesmos. Hill ensinava: a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Sem ela, nenhum esforço, habilidade ou talento é suficiente. Maria decidiu usar a solidão para refletir profundamente sobre seus valores, suas metas e seu verdadeiro potencial. Ela começou a escrever cartas para si mesma, revelando medos ocultos, desejos reprimidos e sonhos esquecidos. Cada palavra era uma pedra de fundação, cada frase uma construção de sua força interior. Enquanto caminhava sozinha, lembrava-se de situações passadas em que havia se apoiado demais nos outros. Cada vez que isso acontecia, sentia que seu poder pessoal se dissipava. Agora ela entendia. Caminhar sozinha não é sinal de isolamento ou solidão, mas de coragem. É a decisão consciente de não depender de ninguém para validar seus passos ou aprovar suas escolhas. Um dia, enfrentou um grande desafio. Precisava tomar uma decisão que poderia mudar sua vida profissional, mas nenhuma orientação externa parecia correta. Sozinha, sentou-se em seu quarto, fechou os olhos e perguntou a si mesma: qual é o caminho que reflete quem eu sou e o que desejo criar? A resposta veio em forma de clareza silenciosa. Ela entendeu que confiar na própria intuição, no próprio julgamento
e na força que cultivara era mais importante do que qualquer conselho externo. Com coragem, tomou a decisão, e ao fazê-lo, sentiu uma sensação de poder que nunca experimentara. A confiança em si mesma transformou o medo em oportunidade, a dúvida em convicção. Maria percebeu que caminhar sozinha também era uma oportunidade de enfrentar seus próprios limites e expandi-los. Cada obstáculo parecia mais fácil quando ela se apoiava em sua própria força interior. Cada dificuldade que antes teria provocado pânico agora era encarada com calma, análise e confiança. Ela refletiu: tenho coragem de estar só para descobrir minha verdadeira força. A solidão me ensina o valor de confiar em mim mesma. Cada passo que dou sozinha fortalece minha mente, meu espírito e meu coração. Ao longo dos meses seguintes, Maria continuou a praticar a arte de caminhar sozinha. Ela dedicava tempo à meditação, à reflexão, à visualização de seus objetivos. Aprendeu a celebrar pequenas vitórias sem depender de aplausos externos. Aprendeu a se confortar nas horas de medo e incerteza, a se motivar nos momentos de desânimo e a encontrar clareza quando tudo parecia confuso. Napoleon Hill dizia: o homem que confia em si mesmo se torna um magneto para o sucesso. Nada e ninguém pode detê-lo, porque ele carrega a força dentro de si. Maria vivia essa verdade todos os dias. A solidão não era mais um fardo, mas uma ferramenta de crescimento. Cada momento sozinho a tornava mais forte, mais consciente e mais preparada para enfrentar o mundo. Naquele capítulo de sua vida, Maria sentiu que finalmente compreendia a importância de crescer por conta própria. Ela não precisava da validação de ninguém, nem da companhia constante de outros para saber quem era ou qual era seu valor. A força que vinha de caminhar sozinha se refletia em cada decisão, em cada ação e em cada sonho que transformava em realidade. Ela sussurrou para si mesma, olhando para o horizonte: eu confio em minha jornada. Minha força interior é imbatível. Eu caminho com confiança, mesmo sozinha. E assim, Maria avançava, cada passo mais firme, sabendo que o verdadeiro poder reside em si mesma, e que caminhar sozinha não é solidão, mas liberdade, autoconhecimento e crescimento sem limites. Cada desafio que surgisse poderia ser enfrentado, porque agora ela possuía a força mais poderosa de todas, a confiança em si mesma. Maria havia caminhado por toda uma jornada. Fé inabalável, ação determinada, mente disciplinada, superação de obstáculos, alinhamento com seu propósito e força interior desenvolvida na solidão. E ainda assim, algo permanecia no horizonte de sua mente, a verdadeira riqueza. Mas ao contrário do que muitos imaginam, Maria descobriu que a riqueza não é apenas a soma de bens materiais, dinheiro ou reconhecimento externo. Hill dizia: a riqueza não é um objetivo, mas um reflexo do caráter, da mente e da visão de quem a busca. Naquela manhã, enquanto escrevia em seu caderno, Maria refletia sobre tudo o que havia aprendido. Cada desafio, cada vitória, cada dia de disciplina, cada momento de solidão tinha preparado o terreno para algo maior. Ela compreendeu que a verdadeira abundância nasce de dentro, da confiança, da fé, da clareza de propósito e da força da mente. Ela se perguntou: o que cultivo dentro de mim que merece ser multiplicado fora? A resposta era óbvia agora. Cada pensamento positivo, cada ato de coragem, cada decisão alinhada ao seu propósito era um investimento em riqueza real. Riqueza que não poderia ser tirada, roubada ou diminuída por circunstâncias externas. Hill afirmava: o homem rico não é aquele que possui ouro ou prata, mas aquele cuja mente e espírito são abundantes. Maria começou a perceber como isso se refletia em sua vida. Pessoas se aproximavam de seu caminho com oportunidades genuínas,
Ideias floresciam com facilidade e cada passo de sua jornada parecia atraído por uma energia invisível, mas poderosa. Era a lei da atração trabalhando em perfeita sintonia com sua mente disciplinada e fé inabalável. Ela caminhou pelo parque naquela tarde, contemplando a cidade, e entendeu algo profundo. A riqueza externa é apenas um reflexo da riqueza interna. Se a mente, o coração e a alma estão alinhados com valores elevados, propósito claro e energia positiva, então o mundo se tornará abundante. Mas, se a mente é frágil, cheia de dúvidas e medos, a vida refletirá escassez, independentemente de talento ou esforço. Maria começou a escrever suas afirmações de riqueza interna, sentindo cada palavra como um martelo moldando sua realidade. Eu sou rico em fé, amor e sabedoria. A riqueza flui naturalmente para minha vida. Eu mereço tudo que a vida tem a oferecer. Ela percebeu que riqueza verdadeira também era sobre liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de criar, liberdade de viver segundo seu propósito e paixão. Cada ação sua era guiada não apenas pelo desejo de prosperidade, mas pela intenção de criar valor para si mesma e para os outros. Hill ensinava: a riqueza não é apenas um objetivo, é o subproduto de um caráter forte, de pensamentos elevados e de ações determinadas. Tatus. Nos dias seguintes, Maria começou a aplicar essa filosofia de forma prática. Ela investia em aprendizado contínuo, fortalecia relacionamentos baseados em confiança e colaboração e ajudava outros a desenvolverem seu potencial. Cada gesto de generosidade, cada ato de coragem e cada passo guiado pelo propósito criava uma onda de abundância que retornava multiplicada. A vida começou a refletir sua transformação interna. O sucesso profissional, as oportunidades financeiras e a estabilidade emocional eram consequência natural de sua força interior. Mas Maria sabia que a riqueza real não é apenas recebida, é construída internamente todos os dias, cultivando pensamentos positivos, propósito definido e fé inabalável. Certa noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Maria sentiu gratidão profunda. Todas as lições, cada desafio enfrentado, cada momento de solidão e cada ato de coragem a tinham conduzido a esse ponto. Ela percebeu que a verdadeira riqueza não é acumulada apenas com mãos, mas com mente e coração. Ela sussurrou para si mesma com voz firme e coração pleno: eu sou a fonte da minha própria riqueza. Tudo que desejo já existe em minha mente e espírito. A abundância flui naturalmente para minha vida e eu a recebo com gratidão e propósito. Maria, agora transformada, compreendeu que cada capítulo de sua jornada era uma preparação para este momento. A realização de que riqueza verdadeira é uma manifestação de fé, disciplina, propósito, mente treinada e paixão profunda. O mundo externo se alinha com o mundo interno, e quem cultiva sua mente e espírito com sabedoria e coragem nunca carecerá de nada. E assim, Maria avançava, completa e consciente, sabendo que havia descoberto o segredo mais profundo da vida. A verdadeira prosperidade nasce dentro. O sucesso, a abundância e a felicidade são reflexos do que cultivamos internamente. E quem domina essa lei torna-se invencível, transformando cada dia em oportunidade, cada desafio em aprendizado e cada sonho em realidade. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, o começo real está dentro de você. A fé, a ação, a força da mente e o propósito não são apenas palavras. São ferramentas poderosas que podem transformar cada dia da sua vida. Se algo do que você ouviu aqui tocou seu coração, se você sentiu aquela chama de motivação acender dentro de você, não deixe que ela se apague. Hoje é o dia de acreditar no impossível, de agir com coragem e de construir a vida que você sempre sonhou. Antes de partir, faça algo que pode mudar não apenas o seu caminho,
mas também inspirar outros. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem e comente abaixo sobre o que despertou em você. Compartilhe sua história, seus sonhos, suas lutas, porque a sua coragem pode ser a faísca que alguém precisa para transformar a própria vida. Lembre-se sempre das palavras de Napoleon Hill: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. Acredite antes de ver, porque dentro de você já existe a força que pode mover montanhas. Então vá, levante-se, respire fundo e dê o próximo passo. O mundo espera por sua grandeza e você já nasceu para conquistar. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe sua luz nos comentários. A sua história importa